Boa tarde. Hoje é dia 12 de junho de 2021. Meu nome é Sérgio Gouveia, por volta de 15 para as 6 da tarde ainda. Para respirar fundo. Eu gravei um trecho de um vídeo que o André Constantini colocou lá no canal Favela Não Se Cala. Nesse vídeo que eu gravei, fica retratado, então, o encontro do André Constantini com o Lula. O Lula esteve no Rio e ele recebeu lideranças de favelas e comunidades e tudo mais. E o André Constantini fez um discurso muito acalorado. Eu vou colocar na sequência o discurso do André Constantini. Então, eu vou colocar, faz parte desse áudio-vídeo. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Primeiramente, eu tinha uma imagem do André Constantini quando ele foi, então, lá no blog Frida Falo, falar que ele já estava em contato com entidades internacionais para compra de armamento para fazer a revolução. Eu achei aquilo bizarro e tal, e, bom, isso aí ele está falando porque não tem experiência e tal, essa coisa toda, e eu vou relegar. Depois teve um episódio com o André Constantini que ele foi, então, levado até a delegacia da Avenida Mendissá pela Polícia Militar, porque ele estava fazendo proselitismo na Cinelândia para que a Polícia Militar deixasse de existir. Então, isso ficou retratado como desacato. Eu não sei se ele assinou o termo circunstanciado, mas também se não assinou, pouco importa, porque o termo circunstanciado agora virou, né, uma coisa tão comum quanto, sei lá, hidrogênio. Né? Hidrogênio é a substância mais abundante do universo, ok? Então, o termo circunstanciado ficou, assim, comparável às moléculas de hidrogênio. Muito bem. E ele foi, então, não sei se foi indiciado, não sei como é que está a situação do processo penal do Constantino, e parece que ele não está se importando muito com isso, não. Muito bem. Aí veio, então, uma oportunidade de eu fazer um vídeo, áudio, falando, assim como eu estou fazendo agora, alguma coisa sobre o André Constantini, né? E eu achei legal esse vídeo, porque nesse vídeo que eu coloquei, e eu vou deixar no canal, eu reconheço que ele é um líder e reconheço a falta que ele faria se estivesse do meu lado aqui. Né, tentando ver se a gente consegue mudar as coisas pela via do voto e tudo mais, beleza? Bah. E ele se diz então revolucionário e tal. Depois eu fiz um outro vídeo mostrando que o André Constantini ou estaria fazendo uma atitude prosélita no sentido de se eleger alguma coisa, né? Então eu fiz um outro vídeo mostrando, né, que o André ele pratica a tese do temos que. Temos que, temos que, temos que, temos que, temos que. As pessoas gostam do temos que, batem palma, vibram, chegam a chorar por causa do temos que, e o temos que não sai do temos que desde 1922. Então eu fiz o outro vídeo. E agora eu vou fazer um outro vídeo que é esse, né? Vou colocar no YouTube isso aqui, para mostrar o seguinte: eu, a partir do momento que assisti a esse último vídeo, me senti com um nó na cabeça. Um nó na cabeça. Por quê? O André Constantini não é um líder que se possa dizer líder. Ele é uma coisa de pavio curto. Então, não é líder. Vamos tirar, então, essa liderança dele é efêmera. Tá? É uma liderança circunstancial. Pelas razões que eu poderia colocar aqui, uma delas é ficar atado ao meta-espaço, mas isso aí levaria o áudio para um outro canto. Então, líder não é. O André Constantini também não está querendo se eleger. Porque quem está querendo se eleger tem um discurso de caminhão, tipo Samia Bonfim, né? Tipo Pedrovica, o Pedroquiva, que chega lá e tal, eu sou técnico, eu faço, aconteço, eu sou do PC do B, eu faço, temos que, precisamos de. Esse aí é o cara que está na fase do temos que, precisamos de. Então, esse cara aí é suspeito de querer ser eleito alguma coisa. Samia Bonfim, Thalíria Petroni, essa galera aí, né? Paulo Pimenta, toda essa turma aí, né? Glauber Braga, todo mundo é muito bom de caminhão, muito bom de microfone, mas na hora de legislar não fazem, ficam só fazendo barulho, e a turma do temos que fica adorando, né? Temos que, precisamos de, temos que, e não sai do temos que. Mas aí, como eu disse anteriormente, após assistir a esse último vídeo,
eu me sinto com um nó na cabeça e na garganta também. Porque o André Constantini, ele se expôs tanto diante do Lula, que ele mostra para mim aquilo, talvez, que eu imaginei lá no início, que ele é uma pessoa pura, pura. O André Constantini me parece uma pessoa pura, que tem um filho para criar, uma criança pequenininha, ele já mostrou que tem uma criança de colo, ele botou lá e tal. Olha só o que eu vou dizer. Mas que acredita que o Lula seja a solução para alguma coisa. Aí é que está o nó na minha cabeça. Porque quando ele faz um discurso, presta atenção, quando ele faz um discurso, e vocês vão assistir ao discurso que eu vou colocar na sequência. Quando ele faz esse discurso, ou ele está ligado à milícia e à PM, né, porque aí ele faz um discurso extremamente radical contra a milícia e contra a PM, tanto a PM quanto a milícia sabem que nada vai acontecer, então ele faz esse discurso para levantar a galera e ser eleito como representante da PM ou da milícia e pronto, acabou. Então, ou ele é representante da PM, tá batendo na PM, ou ele é representante da milícia, tá batendo na milícia. Tanto a PM quanto a milícia sabem que esse discurso dele não vai dar em nada, ele também sabe que não vai morrer por causa disso, pronto, acabou, tá lá, beleza. Então, na cabeça do André Constantini, esse discurso dirigido ao Lula teria algum efeito social, político, enfim. E aí vem o primeiro cenário, ou ele é ligado à PM, ou ele é ligado à milícia. Qual é a possibilidade dele ser ligado à PM e pegar um processo penal pela PM? É zero. Qual é a possibilidade dele ser ligado à milícia e ainda estar vivo? É zero, porque o serviço secreto está montado nas costas do André Constantini. Então, essa primeira hipótese, qual é a possibilidade dela ser verdadeira? É zero, porque ele não está ligado à PM e não está ligado à milícia. E eu volto a dizer, quando a gente assiste a esse vídeo, essa primeira hipótese fica nula e vem então o nó na cabeça e o nó na garganta, porque esse cara está se expondo demais. Ele está acreditando que fazendo esse discurso para o Lula, ele está assegurando a liderança dele no meio da favela, lá no meio dele. Só que não é verdade. Isso que eu estou dizendo aqui é uma coisa muito parecida que aconteceu aqui em Brasília, em 1982, com a morte do Mário Eugênio. É complicado isso. É complicado isso, né? Teve a morte de um policial lá em Minas que chegou no YouTube e rasgou o verbo contra o Aécio. O cara apareceu morto no apartamento dele lá. Morreu. Bom, primeira hipótese, o André Constantini quer se candidatar e ser eleito a alguma coisa. Não vai conseguir, porque o Lula não aprova esse tipo de discurso. O Lula é um tremendo vaselina, ele não vai falar em revolução, ele não vai falar nada contra a milícia e muito menos contra a PM. Ao contrário, no governo da Dilma, as forças auxiliares aumentaram com a criação da Força Nacional de Segurança e aumentaram porque essa Força Nacional de Segurança arregimentou pessoas para sua própria criação, pessoas dessas forças auxiliares que o André Constantini combate, entre aspas, ou denuncia, sei lá. Então, ele não é candidato a nada porque nem os partidos colocariam ele na lista. Sacou a ideia? Os partidos não vão colocar um sujeito com esse perfil na lista. Ok? Tá. Muito bem. Se os partidos não colocam um cara com o meu perfil na lista, imagina colocar. Imagina colocar um incendiário na lista. Um cara que vai chegar no meio do Congresso, pegar o microfone, chutar o partido, ser expulso do partido. Esse tipo de cara, ele está muito mais para Rosa Luxemburgo do que para qualquer outra coisa. Então, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, eu vou mandar para o André Constantini pedindo, por favor, agora é sério, pedindo, por favor, vou pedir para ele com toda a gentileza, por favor, para ele parar de se expor desse jeito, cara. Esse tipo de discurso é um discurso que não vai levar a nada, porque o André Constantini não vai conseguir convencer o Estado a mudar o perfil do Estado
com o microfone, que é o caso da Rosa Luxemburgo, o caso do Sandino também, é um caso muito clássico, né? Na Nicarágua. O Somoza foi lá e matou o Sandino. E o Ebert foi lá, contratou o Freikorp, foi lá e matou a Rosa. Pronto. Então, esse tipo de discurso, vamos também lembrar aqui de um personagem famoso que foi deputado federal em 46, que é o Marighella. O Marighella, ele pegou, de um determinado momento, isso está registrado na história, né? E ele então conseguiu fazer uma gambiarra lá para transmitir uma mensagem via rádio, AM, naquela época não tinha FM e tal, e acabou sendo morto pelas forças de repressão. Então, essa história a gente já conhece bastante, né? Então, a pessoa que se expõe desse jeito, ela corre risco de morte. E ele mesmo falou, eu estou correndo risco. Só que é o seguinte, quando a gente tem um filho pequeno, uma criança que depende da gente, quando a gente tem um ente querido, é uma tremenda falta de respeito se suicidar na frente da criança. Isso que ele está fazendo aí é uma prévia de um suicídio, ou pela PM, ou pela milícia, ou por qualquer outra força que ache que ele seja inconveniente na liderança dele. Apesar, aí eu vou advogar em função para ver se eu consigo amenizar um pouco essa minha fala. Apesar de que tanto o miliciano quanto o cara da PM lá, o comando da PM, sei lá quem, tá, vai entender que essa fala do André Constantini não vai resultar em nada. Nem na eleição dele vai resultar. Então ele vai ficar falando sozinho, então deixa o cara viver porque ele tem um filho para criar. Então se alguém vai ouvir esse vídeo, áudio-vídeo, né, e vai entender a minha mensagem, primeiro, a primeira hipótese dele estar ligado à milícia ou à PM, ou as duas, é zero. Não existe essa possibilidade. Já argumentei aqui, eu acho que está bem sedimentado isso. A hipótese dele querer ser um candidato e radicalizar o discurso para se tornar uma Benedita da Silva número 2, também não, porque ele nem para a lista vai. Tem que olhar para a cara da Benedita, com essa cara de espanto, essa cara de paisagem, quando o André abre a boca para falar as coisas dele nesse áudio, nesse vídeo, né, que ele fez para o Lula. Tá. O Lula é um barril de 300 quilos, lotado de vaselina até a tampa, porque ele sabe que se ele voltar para ser presidente da República, ele vai ter que ter garantias que os partidos não vão dar para ele, de que ele não vai se getulizar. Mas essa é uma outra história. Então o Lula é um samba calção. Ele já é um velhote, tá? Ele já está com a vida mais ou menos arrumada, tá? Se ele teve lá os bens retidos e a justiça resolveu devolver os bens para ele, está declarando uma série de inocências para ele, que bom, ótimo, maravilha, que bom. O André Constantini gosta tanto do Lula, que eu vou falar isso de novo, vou incomodar, que ele não fez nenhuma campanha para que as pessoas, então, se dirigissem ao CNJ em reclamação, representação contra o Sérgio Moro em abundância, quando o Lula mais precisou. Mas isso é uma questão também de falta de sensibilidade da esquerda toda, isso não é um mérito só do Constantini. Eu não posso tratar o Constantini dessa forma. Tá. Então, diante da possibilidade dele não estar ligado a nenhuma dessas duas grandes hipóteses, nem eleição para ele e nem conluio com qualquer que seja, então resta dizer ao André e às pessoas que estão ouvindo isso que não façam nada com ele e que ele pare de se expor, porque ele tem uma criança para criar. Esse é o meu apelo que eu faço aqui. Se eu, Sérgio Gouveia, me sinto responsável por esse tanto de gato que mora comigo, porque eu amo esses gatos como se fossem meus filhos, eu fico imaginando o que o André ganha com a ignorância política dele cavalar, absurdamente grande, com a revolta que ele traz dentro de si porque perdeu o pai assassinado, porque perdeu, acho que o filho também, não sei. Essa revolta incontida que ele traz dentro de si não consegue fazer com que ele enxergue que o PT está afim de grana. O PT é do sistema. O Lula é do sistema. O Lula não vai mudar o Estado. O que o Lula está tentando fazer é vender a popularidade dele para determinados, entre aspas, líderes políticos, fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas, líderes políticos como Freixo, Maia, né? Sarney e Fernando Henrique e tal. Ele está tentando vender a popularidade dele em pedacinhos para que ele possa, quando chegar à presidência, conseguir não ser incomodado, pegar uma graninha do orçamento e fazer política pública para ele sair. Mas ele não precisa mais disso, nem tem idade para isso. Eu também duvido muito aqui nos meus botões, né,
que o Lula tenha essa disposição toda para se candidatar e tal, não sei o quê. Pode ser que ele seja tão do sistema que ele repita a dose de 2018, quando ele poderia e deveria ter alardeado a todo mundo lá de dentro da prisão, através do Zanin, que ele não era candidato. Não, ele deixou a Gleisi Hoffmann e o Haddad falar que eles eram candidato, que ele era candidato, até o último segundo, evidentemente, que deu na cara que o PT não conseguiria transferir os votos do Lula para o Haddad. Isso não é uma coisa que acontece em pouco tempo. E a militância do PT, que é uma minoria, não é? Eu não vou dizer nada de rude, não vou, eu sou um cara super fino, tá? Não vou, não. A militância do PT, que é totalmente sem noção, acho que ficou bom assim, hein? Ficou legal assim. A militância do PT, que é um bando de gente sem noção, não consegue entender que o Lula não tem por objetivo mudar o Estado que incomoda o André Constantini, que me incomoda, que incomoda você que está ouvindo, que incomoda a gata bolinha que está aqui do meu lado, porque a ração está ficando cara pra caramba, que, entendeu? O gato bonitão, a gata secretária, a belezura, a Lindai, a Lindex, o Dengo, a amarelinha, a Tina e todos esses gatinhos da rua. O Estado brasileiro incomoda todo mundo, inclusive meus gatos, porque a inflação voltou, a minha renda está ficando cada vez menor, eu estou passando necessidade cada vez maior e a revisão da vida toda está dependendo do voto de uma pessoa que foi indicada para o Supremo justamente por aquele cara que tirou a Dilma. O Alexandre de Moraes, queira ou não sei se ele terá envergadura para atrair as origens dele. É uma coisa que nós estamos na mão. Gente, nós não temos opção. Então, o meu pedido para o André é: para de falar bobagem, primeira coisa. O meu pedido para as pessoas que talvez não gostem do André, que sejam pessoas aí e tal, não sei, vamos botar aí, pessoas que não gostam do André, eu gostaria de dizer para essas pessoas o seguinte: olha, o André é um petista e o petista é um sem noção. Não deem ouvidos ao André, não façam nada de mal com ele porque ele tem um filho para criar. Eu, Sérgio Gouveia, estou fazendo esse pedido público aqui. O André é um sem noção, ele não tem nenhum tipo de educação política, é um bufão, é um bravateiro que fala em revolução, outra hora ele fala em tentar mudar o Estado pelo voto, da mesma forma que ele fala que a eleição é burguesa, que não dá, que tem que tirar o Bolsonaro porque a eleição é burguesa. Aí ele chega, Lula presidente, quer dizer, ele está votando por Lula e no vídeo anterior ele fala que a eleição não vale nada porque a estrutura é burguesa. Quem é o André? É um sem noção. Então, se você está pensando em fazer alguma coisa de mal contra esse cara, faça uma coisa de mal para ele, que é chegar no ouvido dele e falar assim: vai lá para o lado do Sérgio Gouveia e ajuda ele no voto legislativo. E, de novo, eu gostaria de ter o André ao meu lado, porque o André é um cara energético, o André é um cara que parte para cima. Mas acontece que ele, estando aqui, ele tentaria virar o Estado de uma forma negociada e não de uma forma suicida, como foi a forma tentada por Rosa Luxemburgo, por Sandino, Patrício Lumumba, Che Guevara e tantos outros. Eu conheço só um pouquinho, eu sempre repito esse nome porque isso me vem à cabeça aqui. Entende? É mais ou menos isso. André Constantini, para mim, deu um nó na minha cabeça e um nó na minha garganta. E eu estou querendo vender a ideia de que ele não passa de um bufão sem noção. E eu peço para ele para parar de falar bobagem. Não em minha homenagem, porque ele nem me conhece e provavelmente nem conhecerá. Porque as forças sociais e políticas que nos atrapalham é muito maior do que aquelas que nos colam. Infelizmente, porque eu gostaria de ter esse irmão aqui do meu lado. Estou falando até emocionar. Ele tem um filho para criar. E ele não tem o direito de atentar contra a felicidade e a vida dessa criança. E eu vou terminar o áudio logo, porque senão esse áudio vai até de madrugada. Valeu. Ali não tem pé de maconha, nem plantação de folha de coca. As armas existentes nas mãos dos varejistas de drogas que controlam esses territórios e também dos milicianos, também não é produzida ali. A Taurus não está instalada dentro de cada um território de favela espalhada por várias regiões desse país. Essas armas e as drogas chegam de fora. Agora, como elas chegam, presidente Lula? O mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo camburão que traz as armas e as drogas para as favelas. Não existe possibilidade nenhuma de existir a venda de varejo de drogas sem a participação direta e efetiva do braço armado do Estado burguês, que é essa instituição maldita, que é a instituição Polícia Militar. Aqui no Rio de Janeiro, presidente, o que ocorre é o seguinte: a Polícia Militar tem uma listagem, isso já foi denunciado pelo jornal Dia.
quando a polícia realiza uma mega operação em um território de favela e ela faz a apreensão de um varejista de drogas, ao invés de conduzir a delegacia, ela tem uma listagem com a classificação da hierarquia das facções, aonde ela vende esses varejistas. Por exemplo, a Polícia Militar realiza uma operação no Complexo do Alemão, controlada pelo Comando Vermelho. Ao invés de conduzir para a delegacia, ela liga para uma facção existente no Complexo do Amarelo, o Timbal, que é do 3º Comando Puro. Ela fala: eu prendi aqui o gerente do tráfico do Alemão. A cabeça dele vale 100 mil. Eu quero vender ele para vocês. Eles falam: eu compro, porque no capitalismo tudo vira mercadoria. E o varejista também tornou-se uma mercadoria. Mas ao invés de ele vender direto para o 3º Comando Puro, o que ele faz? Ele liga para o Comando Vermelho: eu estou com o gerente aqui, o 3º Comando Puro quer dar 100 mil, mas eu quero 200, vocês cobrem. É isso que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, presidente Lula. Essa é a polícia que nós temos aqui. Uma polícia que nem sequer fez questão de mudar o seu símbolo. Está lá uma coroa, uma folha de cacau e uma folha de cana-de-açúcar. Ela nem fez questão. Então, assim, nós precisamos enfrentar essa violência que é estrutural e sistêmica. Outro problema que nós temos no estado do Rio de Janeiro é o avanço das milícias, ex-presidente Lula. É o avanço das milícias que controlam territórios, junto com o avanço das igrejas evangélicas neopentecostais, não todas, que controlam mentes. Essa equação macabra resultou na vitória do bispo-prefeito Crivella, que era bispo para a cidade e prefeito para a Igreja Universal, do Wilson Witzel, e uma vitória esmagadora do Bolsonaro. Nós temos que discutir o avanço das milícias, ex-presidente Lula. Isso é um projeto político de poder da extrema-direita, para consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Nós temos que discutir isso aqui, isso é muito sério. Eu posso correr e corro risco de morte por fazer essas denúncias. Agora, alguém tem que ter coragem de fazer. Não dá mais para as favelas sofrer nas mãos do varejista, da milícia e desse terrorismo implementado pelo Estado burguês através de seu braço armado. Nós não queremos mais sobreviver, nós queremos viver, porra! Chega de sobreviver! A favela quer viver, porra! E nós estamos contigo, ex-presidente. É uma honra estar aqui, sempre quis conhecê-lo. E para encerrar, eu sou ex-pastor evangélico da Igreja Universal. Eu quero citar aqui um trecho bíblico que está no livro de Amós, que diz o seguinte: é preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. É preciso a gente lembrar para o povo brasileiro, presidente, o que foram os 13 anos do governo Lula e Dilma. É preciso trazer a memória de fiéis, o ProUni, o Reúne, o Luz para Todos, a Cota para Neto. Nós transformamos esse país e o PT é fundamental no processo de reconstrução desse país. Somos o maior partido do Brasil e de toda a América Latina. Presidente Lula, o povo está desesperançado. O povo está descrente. É preciso abrir uma janela de esperança no meio do desespero do povo. E essa janela tem nome. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o maior e melhor presidente da história desse país. Viva o Brasil, viva a democracia, Lula presidente e viva o Partido dos Trabalhadores, porra!